Olá, meu nome é Márcia e eu vou contar uma experiência que eu tive em 1992. Eu era uma adolescente, na época eu sou natural de São Paulo, mas na época eu estava morando na região do sul de Minas. E naquela fase da minha adolescência, eu estava morando com a minha mãe. Embora eu fosse bem jovem, eu, eu tinha acabado de sair de uma relação bem complexa e tinha uma filha, que era uma bebê na época. Hoje ela já é uma moça adulta, tem a sua vida, a sua independência, e enfim. E naquela época eu estava vivendo numa cidade bem pequena, onde que a taxa de emprego era bem precária, não tinha, eu não tinha estudo na época e foi muito difícil para mim viver lá. Muitos questionamentos começaram a me afligir intensamente, porque eu queria poder trabalhar, cuidar da minha vida, estruturar a minha vida, poder cuidar da minha filha, enfim. E desde muito pequena, desde criança, eu sempre tive muita fé em Deus. Sempre estava conversando com Ele, acreditava vividamente que Ele estava me ouvindo, e com certeza Ele estava, eu não tinha dúvida disso. E desde então, nessa fase, né, que eu estava já na adolescência, que eu estava lá morando nessa região do sul de Minas, nunca tinha tido nenhum problema de saúde, né, e de repente, de uma questão de 2 semanas, foi uma questão assim muito rápida, comecei a ter problemas de perda de sensibilidades nas minhas extremidades, e de repente eu já comecei a perder forças das minhas partes periféricas, no caso dos meus pés, das minhas mãos, ter falta de sensibilidade também na pele. Já entrando na segunda semana, de repente, eu perdi as forças, não conseguia mais segurar qualquer objeto na minha mão, eu já não tinha força nenhuma. E, de repente, um dia pela manhã, eu fui acordar, né, levantar da minha cama, e, de repente, eu já não conseguia mais sustentar as minhas pernas. E aí, o meu peso do meu corpo fez com que eu caísse ao chão. E eu me lembro muito bem, nitidamente, que na cidade que eu morava não existia, tinha uma Santa Casa, era muito precária, não tinha suporte nenhum para um tratamento assim mais avançado. E então eu fui para lá, né, porque era a única opção que eu tinha na época. E chegando lá, eu fui até acompanhada de uma tia minha. E aí quando eu cheguei lá, eu fui atendida por um clínico geral. E o clínico geral, ele me disse que o meu caso era neurológico. Que o único médico da cidade que tinha na época, neurologista, ele poderia atender, né, me atender, e que eu teria que ser encaminhada para essa clínica que ele poderia estar prestando os meus primeiros atendimentos, fazer um exame físico, enfim, um exame clínico, né? E então eu fui para lá, junto com a minha tia. E quando eu cheguei lá, ele me avaliou, e depois ele conversou com a minha tia, porque ele não podia falar abertamente comigo o que estava realmente acontecendo comigo. E aí ele comentou com a minha tia, ele disse que meu caso era muito grave, e que em 30 anos de carreira que ele tinha, era o terceiro caso que chegava até ele, inclusive o meu caso era o mais grave, até então. Por quê? Porque eu já não estava tendo forças de deglutição, eu não conseguia comer assim, nenhum alimento sólido mais, e essa doença, ele assim, pela capacidade profissional que ele tinha, ele já, assim, só pelo exame físico, ele já conseguiu diagnosticar que era uma doença autoimune, né, chamada síndrome de Guillain-Barré. E aí eu sei que ele mencionou, assim, para minha tia, toda a evolução da doença, tudo o que iria acontecer comigo, que eu teria que ser hospitalizada em um hospital, de preferência, um hospital escola, porque na época, em 1992, hoje, atualmente, já é uma doença assim, um pouco rara ainda, que ainda demanda muitos estudos, né, científicos. E na época, imagina, em 1992, ainda era muito mais complexa ainda. E ele disse que eu iria perder toda a minha coordenação motora, eu iria ter uma paralisia total do meu corpo, e que se eu conseguisse sobreviver, eu iria andar de cadeira pelo resto da vida. Essa foi a previsão, né, que ele tinha.
Mas aí ele disse que realmente, como eu estava na época no sul de Minas, ele disse que eu tinha que ser encaminhada com urgência diretamente para uma UTI, uma unidade de terapia intensiva, que eu precisava ficar em um hospital-escola. E ele disse que, no mínimo, a minha internação seria nessa UTI de 90 dias, no mínimo. E aí eu fui transferida para São Paulo, para o Hospital das Clínicas. E chegando lá no Hospital das Clínicas, automaticamente já fui, né, recebida pela toda aquela equipe de profissionais lá do pronto-socorro. E eles me examinaram, fizeram todos os exames necessários, e eles disseram que eu precisaria fazer um tratamento com corticoide terapia e também com plasmaferese. E até então, quando a equipe estava toda a equipe estavam lá me examinando, eu ainda conseguia ficar com o meu corpo sentada e movimentar o meu tronco. Só não conseguia andar ainda, mas conseguia falar, conseguia movimentar os meus braços, enfim. Isso foi na parte da tarde. E eu me lembro que neste dia não tinha vaga ainda na unidade de terapia intensiva, então eu passei a noite no pronto-socorro. Quando foi no outro dia pela manhã, eu estava deitada numa maca e ali eu já pude perceber que eu não conseguia movimentar mais nada, somente a minha cabeça eu conseguia ainda movimentar, mas os meus braços, do pescoço para baixo, eu já não tinha movimento nenhum mais. E eu já conversei com o médico, falando para ele que eu estava com falta de ar, começando a ter falta de ar. E aí ele mencionou, né, ele olhou meu prontuário e aí ele mencionou que eu precisaria estar usando oxigênio. Então eles instalaram um catéter nasal, uma quantidade mínima de oxigênio, e para me manter mais confortável. Depois disso, eles já me encaminharam diretamente para fazer o tratamento. Então eu iniciei meu primeiro tratamento de plasmaferese. E aí depois que eu terminei esse tratamento de plasmaferese, que foi uma questão de umas 3 horas mais ou menos, e aí tinha vaga na unidade de terapia intensiva, eu fui para um quarto que ficava em frente a essa unidade de terapia intensiva. E aí quando eu já estava até começando a movimentar novamente os meus braços, as minhas pernas, mas não andava ainda. Só que nesse período, no decorrer de 15 dias, a minha função respiratória, ela começou a se agravar. Eu comecei a ficar mais cansada, eu já comecei a ter dificuldades para falar. E aí eles foram evoluindo, né, o meu oxigênio de catéter, foi para máscara nasal, e enfim, foi ficando mais crítico essa parte respiratória. Eles acharam por bem, já me transferi para a unidade, já surgiu a vaga na unidade de terapia intensiva e eu já fui diretamente transferida para a unidade de terapia intensiva. E eu sei que eu estava conversando com uma das técnicas de enfermagem que estavam responsáveis para cuidar de mim, e aí de repente eu não conseguia mais conversar. A minha voz, ela simplesmente sumiu, eu não conseguia mais falar. E aí nisso ela já conversou com a médica, e nisso toda a equipe já vieram, e eu era muito consciente. E, embora eu fosse uma adolescente, estava muito tranquila. Eu sabia que a minha situação ela era muito delicada, mas eu sempre assim mantinha essa calma. E aí o médico ele me ensinou que ele precisaria entrar com uma intubação, né, orotraqueal em mim. E aí eu concordei, aí ele explicou, né, o que era isso, que eles iriam precisar me anestesiar e fazer este procedimento, e quando eu acordasse, eu estaria com um tubo na minha traqueia, né, que levaria o oxigênio mais avançado, né, para os meus pulmões. Porque o que acontece? Essa doença, a evolução dela, ela é progressiva. Quando começou, né, eu comecei a sentir os sintomas, eu comecei a perder as forças motoras, a falta de sensibilidade nas extremidades, depois eu comecei a perder as forças motoras, e além de atingir, né, a minha parte motora, né, a parte física, ela também, os meus órgãos iriam começar a serem acometidas pela paralisia. Então, era isso que estava acontecendo dentro de mim. As minhas cordas vocais, elas estavam começando a paralisar, o meu pulmão começou a paralisar, e depois também o meu estômago, e meu intestino, a minha bexiga, enfim, todos os órgãos começaram a paralisar.
a parte muscular dos órgãos começaram a perder a elasticidade. E automaticamente a contração, né, muscular de cada órgão começou a sofrer esse déficit. E, enfim, foi isso que aconteceu. O que essa doença realmente ela vai causando, né, no corpo da pessoa. E, enfim, então eu fiquei totalmente dependente da ventilação mecânica, eu não conseguia respirar sozinha. E ali começou todo um processo. O tratamento, né, que eu estava fazendo, que era plasmaferese, além da plasmaferese, conjuntamente eu comecei também a fazer o tratamento com imunoglobulina, que são corticoides, né, os corticoides mais potentes endovenosos que a pessoa ela pode receber quando tem uma doença autoimune. E aí, até então, eu estava o tempo todo consciente, mesmo entubada, por mais impressionante que seja, né, uma pessoa ela estar entubada e consciente, pode acontecer. Isso aconteceu comigo. Então eu mantinha procurava manter essa calma e ao mesmo tempo eu comecei a me ajustar, né, e todo esse processo eu estava lá consciente, eu sabia que meu caso era muito grave, mas em nenhum momento eu acreditava que alguma coisa pior fosse acontecer comigo, ou seja, que eu fosse morrer, enfim. Até mesmo porque eu sempre tive muita tranquilidade em relação a isso, né? Embora eu não tinha muito conhecimento filosófico ou religioso, mas eu não tinha medo, eu nunca tive medo, assim, da morte em si, né? Eu sempre procurei, assim, eu sempre achava, né, acreditava que o nosso corpo ele morre, mas nós permanecemos vivos, sempre. E nessa fase eu procurei tirar assim o máximo de lição que eu podia naquele momento. E como eu já tinha mencionado anteriormente, eu tinha essa comunhão tão profunda com Deus, então eu sempre conversava com Ele. E eu ouvia dentro de mim a voz de Deus falando comigo. E eu me recordo que muitas vezes eu ali paralisada, e ao mesmo tempo eu ficava, eu ouvia Deus me falando, né, nitidamente para mim o processo da complexidade que é para nós seres humanos podermos movimentar simplesmente sequer um dedo. Nós não temos essa força absoluta que nos dá essa capacidade. Essa capacidade, ela vem de uma força muito maior, externa, que está além da nossa capacidade. E ali eu pude profundamente tirar uma lição muito importante, que é a lição da gratidão, de você poder agradecer a Deus o tempo todo de sua vida. O fato de você poder respirar, o fato de você poder andar. E muitas vezes, diante das circunstâncias da vida, o ser humano ele vai perdendo essa capacidade de olhar profundamente para as lições que Deus ele quer nos dar, né, diariamente em nossa vida. Né? Deus ele quer falar conosco o tempo todo. Né? Basta a gente manter essa atenção plena para a gente poder ouvir a voz dele. E ele quer falar com cada um de nós individualmente, porque cada um de nós somos uma unidade única para ele. E a gente tem que buscar isso. Do fundo do nosso coração, a gente precisa buscar isso. Porque quando a gente tem essa convicção que nós precisamos estar ligados diretamente com a fonte do verdadeiro amor, que é Deus, né, em sua plenitude, nós começamos a ter lições assim primordiais para a nossa existência. E o tempo foi se passando, eu lá hospitalizada, muita coisa foi acontecendo, o meu estado físico começou a se complicar mais ainda. Como eu estava aos cuidados do ventilador mecânico, também propícia a infecções, né, no ambiente hospitalar, eu tive uma complicação de uma infecção hospitalar bacteriana devido ao ventilador mecânico.
também os vírus existentes ali, né, as bactérias existentes ali daquele ambiente. E aí eu tive uma pneumonia, né, uma bronquopneumonia, e o tratamento que eu estava fazendo da plasmaferese eu não poderia fazer mais, por causa do resfriamento que eu tinha no corpo com aquele plasma gelado entrando na minha corrente sanguínea. Conforme eu tive que interromper esse tratamento, eu acho que eu já tinha feito cerca de uns 5 sessões de plasmaferese, e já estava começando a ter uma melhora, e com a interrupção desse tratamento, eu tive uma regressão de todo o meu tratamento. Eu regredi e a paralisia, ela veio novamente de uma forma muito agressiva. E aí começaram a vir as complicações. Eu comecei também, além da parte respiratória, eu também comecei a ter arritmias graves, né, no meu coração, por causa da musculatura do meu coração. Ele não estava flácida, né, não tinha aquele processo de contração e relaxamento, né, adequado. Quando foi um dia, que eu vou entrar, né, numa experiência que eu tive estando lá no hospital. Eu sei que cada pessoa, ela tem uma experiência diferente, então, assim, eu vou contar qual foi a minha e a consequência, depois de tudo isso que eu passei, como se desenvolveu no decorrer dos anos, né, no decorrer dos anos até hoje, e ainda continua, né. E então eu me lembro que era uma passagem de plantão de toda a equipe da enfermagem, porque lá, como era um hospital em escola, eles passavam visita na beira-leito, e então era a equipe de enfermagem nesse momento. Então, eu lembro que, como eu estava como ventilador mecânico, eu ficava num ângulo de mais ou menos 30 graus, né, deitada no leito. E aí a equipe, né, de enfermagem, né, perguntou para mim se eles poderiam me posicionar melhor, um pouco mais sentada no leito. E eu balancei a cabeça, concordando que sim, né. Eu não falava, mas eles me compreendiam por gestos, né. E foi aí que eles falaram: olha, nós vamos no quarto ao lado, mas daqui a pouco nós voltamos. E aí eu concordei. E aí o que aconteceu? Eu me lembro que o ventilador mecânico estava do meu lado direito. E a posição na qual eu estava, a cânula traqueal, né, que estava, nessa época eu estava com uma intubação orotraqueal na boca, né, depois de 15 dias eu tive que fazer uma traqueostomia. Começou a me incomodar a posição, e o que eu pensei? Eu vou me ajeitar o meu corpo. Como eu não tinha muita força, eu comecei a fazer um movimento que poderia me deixar mais confortável. Só que eu não sabia, né, que a cânula, ela poderia desconectar. Né, então, o que aconteceu? A cânula traqueia, né, do ventilador mecânico, ela desconectou do meu tubo orotraqueal. Ou seja, o meu pulmão, ele estava paralisado, eu não estava recebendo, eu não tinha condição de suprimento de oxigênio nenhum, né, pulmonar. Então, começou aquela falta de oxigênio, e automaticamente, com certeza, já veio aquele processo da hipóxia, né, de você não ter mais oxigênio no cérebro, e aí você começar a perder os sentidos, né. E eu me recordo que eu me lembro que eu comecei a me debater, a única coisa que eu me lembro. E aí, de repente, eu abri os meus olhos e eu comecei a ver toda aquela agitação ao meu redor, que com certeza era toda a equipe, né, médica, de enfermagem, ali ao meu redor, tentando me estabilizar. E eu me lembro que eu conseguia ouvir eles, eu conseguia ver eles, e sentir também eles me tocando. Só que chegou um certo momento que era uma força muito maior do que eu, que começou assim a tomar conta de mim, que eu não conseguia mais permanecer com os meus olhos abertos. Por mais força que eu fizesse, eu não conseguia.
Eu não conseguiria fazer isso. E o toque da mão deles, né, no meu corpo ali, tentando me estabilizar, eu também já não conseguia mais sentir aquele toque, né, deles. E automaticamente a voz deles também foi desaparecendo. E de repente, uma coisa muito assim incrível, eu comecei a ouvir dentro de mim. Eu comecei a ouvir nitidamente o meu coração batendo. E eu me lembro que ele batia muito rápido, muito rápido. E eu ouvia ele bater nitidamente. E nesse momento, eu me lembro que eu fiquei realmente um pouco agitada dentro de mim. E eu me lembro que eu comecei a sentir uma dor de cabeça muito forte. E era uma coisa muito, assim, ruim, porque era como, eu comecei a sentir uma sensação como se fosse uma contagem regressiva, de 10 a 0, muito rápido, muito rápido. E quando chegasse no 0, essa dor que eu tinha, que eu sentia, que era uma dor pulsante na minha cabeça, parece que a minha cabeça, o meu cérebro, ele ia explodir, de tão dolorido que era essa dor. Era muito intensa. E automaticamente essa inquietação e essa coisa incontrolável, como que você não tem controle absolutamente de nada. E eu me lembro que diante dessa sensação, eu também sentia o meu corpo dentro de mim, era como se fosse... Imagina você queimando dentro de você. É uma sensação muito ruim. Eu não sei se era a pressão arterial que estava tendo problema na parte da alteração da instabilidade na pressão arterial. Eu não sei exatamente, mas eu posso dizer o que eu sentia dentro de mim. Isso eu posso dizer, o que eu sentia. E aí, nesse momento, como eu tinha essa ligação muito, assim, profunda, né, com Deus, eu disse para Deus, bem assim, nesse exato momento, eu falei para Deus, meu Deus, se for a minha hora, tudo bem, eu aceito. E eu me lembro que, assim, era tudo muito escuro dentro de mim. É uma coisa, assim, muito... complexa de explicar, mas era somente eu e Deus ali naquele espaço. Imagina um espaço vazio, escuro, onde que você não existe mais ninguém, somente você e Deus. E foi essa sensação que eu tive naquele momento, quando eu disse para Deus bem assim, se for a minha hora, tudo bem, né, que seja assim. Mas eu lembro que neste momento eu me lembrei da minha filha, que era uma bebê na época. E aí eu disse para Deus assim, eu falei, mas deixa eu ficar, porque eu preciso cuidar dela, né? Porque como eu já tinha mencionado no começo do relato, que eu tinha saído de uma relação complexa, então assim, o meu maior objetivo naquele momento era esse. E quando eu disse isso para Deus, foi uma questão assim de uma conexão tão grande, diante de toda aquela angústia que eu estava ali sentindo naquele momento, dentro de mim, me sobreveio uma paz tão grande, que só assim, você mesmo, pessoalmente, para você passar por essa experiência, para você entender o que eu estou falando. Porque ela é real. Né? E ela é Deus, a plenitude de Deus, né? E aquele amor, e eu sentia assim aquele silêncio e ao mesmo tempo aquela sensação de respeito tão grande. E eu sabia que eu estava diante de Deus, né? Que Deus estava ali perto de mim, estava comigo e Ele está o tempo todo conosco. E eu sei que me veio essa paz. E de repente começou a me vir um sono muito bom, muito tranquilo, e eu pensei comigo, né, eu falei, ou eu estou adormecendo, né, o adormecimento do corpo, né, ou eu estava morrendo, né, eu não sabia. Não sei depois de quanto tempo que se passou, eu acordei com a médica, né, me chamando, e aí eu sorri. Mas quando eu vi, né, o rosto dela, eu sorri. Mas eu não estava sorrindo para ela, eu estava sorrindo para Deus. Porque Deus, Ele estava me escutando.
ele tinha me escutado, né? Ele tinha atendido o meu pedido naquele momento. Aí eu tive várias paradas cardíacas. Depois minha família relatou. Eu fiquei em estado de coma, acho que por uns 10 dias, segundo os meus familiares. A minha visita ela foi liberada, porque eles não, no meu caso eu já estava, né, numa fase muito grave, que não tinha mais, assim, pela medicina, não tinha mais, assim, o que fazer, né, era só mesmo esperar, né, e enfim, só que todos nós temos a nossa hora, independente de qual trauma físico você venha a sofrer. Nós vamos ter o momento exato, que nós vamos ter a nossa partida daqui, né, deste corpo físico. E enfim, eu sei que em nenhum momento, como eu disse, né, desde o começo do relato, eu sabia que eu iria ficar bem, né, eu tinha convicção plena disso, que aquilo era era somente uma fase que eu estava passando e que eu iria ficar muito bem. E ao contrário, né, do que os médicos eles diziam, que não só eu iria sobreviver, como também eu iria andar, iria ter novamente a minha vida restaurada, a minha saúde física restaurada, né? E realmente foi isso que aconteceu. Todos nós estamos aqui para aprender. Eu acredito plenamente nisso, que nós estamos numa escola, onde que Deus ele quer desenvolver o seu amor dentro de cada um de nós, né? E é muito lindo quando você começa a entender isso, porque você começa a dar mais valor por todas as coisas que acontecem na sua vida. Não somente as coisas boas, como coisas difíceis também. Porque você começa a lidar melhor com cada circunstância. Porque, às vezes, as pessoas, elas acham que Deus, ele não permite que nós passamos por sofrimentos. Mas o sofrimento, quando você começa a entender melhor, a ver as coisas dessa forma, você começa a ter a compreensão que cada sofrimento que nós passamos é para a nossa evolução. É para a gente aprender a ser pessoas melhores. E o nosso objetivo de todos nós estarmos aqui é para sermos todos pessoas melhores, né? A exercer o amor de Deus na sua plenitude dentro de cada um de nós e também diante de cada um que está ao nosso redor. E quando nós compreendemos isso, nós aprendemos a respeitar cada um. Nós aprendemos a não julgar ninguém, porque cada um está em seu processo nessa vida. Cada um está, vamos dizer, num estágio de uma escada, de um degrau. Eu não gosto de falar de religiões, assim, porque religiões é muito complexo. Eu procuro olhar para as experiências que, assim, alguém, assim, muito importante que eu tiro, assim, como um exemplo vivo para mim, que assim, eu sei que tem muitos outros, né, líderes espirituais que deixaram-nos muitas lições, mas, assim, quem, assim, eu acho muito, assim, para mim, né, que é muito importante ver a forma, né, dos seus ensinamentos é Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele esteve nessa terra como Filho de Deus, e ele veio para nos ensinar que, assim como ele era ligado com Deus, e todos nós somos uma unidade, todos nós estamos correlacionados, essa comunhão, né, que Deus ele quer ter conosco também. E quando você começa a ouvir a voz de Deus dentro de você e ter essa conexão com Deus, você começa Deus ele vai te estabilizando de uma maneira tão incrível que esse é o verdadeiro milagre que Deus quer fazer dentro de cada um de nós, né? Ter este amor autêntico, né? Essa comunhão autêntica, né, entre eu e ele, você e ele, entre todos nós, né, em unidade. Este é o verdadeiro amor. Quando você começa a fazer isso dentro de você, você vai conseguir emanar isso que está dentro de você ali para as pessoas que estão ao seu redor. Você não precisa fazer muito. Se cada um de nós fazemos, né, nos colocamos, né, neste processo dessa evolução, nós vamos também colaborar, né,
E cada um fazendo isso, imagina como que vai ser, né? Então, se cada um de nós fazemos um pouquinho, é muito importante. E é isso que Deus quer para cada um de nós. Então, este é o meu relato. O que eu tenho para dizer é o que aconteceu comigo foi, assim, maravilhoso. E a lição que eu tenho aprendido a cada dia, depois de tudo isso, ter ficado mais sensível diante das circunstâncias, e a forma que Deus tem me ensinado e continua e vai continuar me ensinando, né, a lidar com cada situação, né. Então eu agradeço, assim, por tudo, né, infinitamente, assim, para Deus. Então esse é meu relato. Eu espero que vocês fiquem na paz. Olá, meu nome é Márcia, eu estou aqui para relatar um pouco da minha experiência que Deus permitiu que eu vivenciasse. Eu gostaria primeiramente, de dizer, antes de começar o meu relato, que por trás dessas experiências houve muito sofrimento e muito também muita mudança interna dentro de mim para que eu conseguisse compreender toda aquela vivência que eu estava passando, né, por todas aquelas experiências. Gostaria de dizer também que tudo que eu estou relatando aqui agora neste momento está livre de qualquer crença religiosa e também crenças até mesmo internas, né, que eu tive que me libertar de todas elas para entender, né, tudo isso. Eu fiz um vídeo anterior no canal Despertar, falando sobre um pouco do que aconteceu comigo numa internação hospitalar, que eu tive um problema muito grave, né, de saúde, e lá eu passei por todo um processo, né, de comunhão pessoal com Deus, de sentir a presença de Deus ali comigo o tempo todo. E agora eu vou falar um pouquinho da recuperação. Depois de ter saído do estado de coma, teve um dia que eu estava consciente, né, o tempo todo, e aconteceu de uma pessoa, né, que estava lá no hospital, ela estava no outro lado da onde eu estava na UTI, ela estava na enfermaria visitando também uma outra pessoa. E quando essa pessoa, ela estava, eu não vou mencionar nomes aqui, tá, eu não quero mencionar nomes de ninguém nesse relato, mas teve muitas pessoas envolvidas em toda essa experiência, né, que aconteceu comigo, pessoas que podem comprovar, né, e enfim. E aí, essa pessoa, ela estava indo embora, né, terminou o horário de visita, né, e ela estava indo embora. E no momento que ela estava indo embora, ela escutou, literalmente, Deus dizendo para ela, vá para aquele lado, que era na UTI onde eu estava. E essa pessoa até questionou, mas, meu Deus, o que eu vou fazer daquele lado? Porque eu não conheço ninguém lá. Deus simplesmente disse, vá para aquele lado. E, né, a pessoa, ela foi, né, ouviu a voz de Deus e foi. E quando chegou bem na porta da UTI onde eu estava, Deus disse, agora você pare e olhe, né, lá para aquele canto, que era o último leito onde eu estava. E aí ele falou assim, agora eu quero que você vá falar com ela, né. E aí, né, ele até pensou, mas meu Deus, né, uma moça, uma menina, né, tão jovem, né, ali cheios de aparelhos, né, que sofrimento. E aí ele foi e chegou até mim, pediu licença para os meus familiares, se ele podia conversar comigo, perguntou um pouquinho do meu caso, né, e aí a minha família autorizou. E ele começou a falar comigo, né, e aí ele começou a dizer, né, sobre Deus, que Deus ele estava ali comigo, né, que existia alguém que me amava muito, que era Jesus Cristo. E quando eu olhei para ele, né, falando aquelas coisas para mim, eu senti uma alegria, uma felicidade tão grande dentro de mim, porque era como se a primeira pessoa ali naquele hospital, né, chegasse perto de mim e me trouxesse, me olhasse, pensasse como eu, me trazendo mensagens de esperança, né. E aí ele começou a dizer para mim, né, sobre Jesus Cristo, né, eu não conhecia muito da história de Jesus,
porque eu não nasci em berço religioso, né, mas eu acreditava, né, muito, né, e aí começou a dizer para mim, né, contar as histórias, né, de Jesus, a vida de Jesus, e aquilo foi me, assim, encantando, uma coisa, assim, tão linda, começou ali, né, eu comecei a sentir, né, aquela emoção, aquela alegria, aquela paz, mais ainda, né, do que eu já sentia ali no hospital. Depois que ele terminou de falar comigo, né, ele perguntou para mim se eu queria que ele me visitasse, todas as visitas, horários de visitas. E eu, com certeza, né, eu disse que sim, que ele poderia. E aí, realmente, isso aconteceu. Depois, no decorrer dos dias, né, que eu fui ficando ali, que no total foi mais ou menos só de UTI 90 dias internada, paralisada, né, e aí ele foi ali realmente me visitando, né, continuou me visitando e falando do amor de Deus, né, e falando de Jesus. E ali começou a acontecer, né, uma verdadeira cura, né, física. Eu fui a cada dia, fui melhorando, né, progressivamente, fui melhorando a cada dia, até que eu saí do hospital. Quando eu saí do hospital, eu não andava ainda, estava na cadeira de rodas, e demorou muito tempo para eu começar, assim, a andar. Eu tive que aprender a fazer tudo, a engatinhar, a andar de andadora, começar a andar, enfim, né, até me recuperar, né, por completo. E a única sequela que eu tive foi, assim, hoje, que também não me afeta muito, eu não consigo gritar, né, em voz tão alto, né, no tom de voz, e também não consigo correr, mas eu consigo caminhar normalmente, né, enfim. E agora, o que eu vou dizer, né, o relato de hoje é algo que foge completamente de qualquer entendimento humano e científico. Vamos lá. Eu saí do hospital, minha vida continuou, né? Fui me recuperando, depois voltei na minha vida normal, né? E seguiu a minha vida, né? Eu tinha aquela comunhão com Deus, mas eu não me liguei nem numa instituição religiosa, nada. Continuei minha vida, minha comunhão com Deus. Isso foi em 1992. Quando foi em 1998, aconteceu algo na minha vida que eu nunca imaginei que eu iria passar por isso. É como se, literalmente, os meus olhos, a minha visão espiritual, ela simplesmente abriu. Eu conseguia ver muitas coisas no nível espiritual. Deus, ele começou a permitir que eu visse, né, tudo o que acontecia. Eu já ouvi muitos relatos de EQMs, de pessoas que foram para o céu, que até mesmo conversaram com Deus, viram seus anjos da guarda, os seus mentores, outras pessoas, né? No momento ali do leito, eu sabia que eu estava na presença de Deus, quando eu estava ali no limiar da morte, quando eu tive uma parada cardíaca. E Deus, ele nos deu livre-arbítrio. Existem muitas pessoas que, quando elas têm essa experiência, elas não querem voltar, né? E no meu caso, eu pedi para Deus que eu queria ficar. E naquele momento que eu pedi, e eu disse o motivo, que era poder ficar perto da minha filha, ele me atendeu, né? E foi por isso que eu voltei. Sem até mesmo ver outras coisas, né? Que Deus poderia ter me mostrado também. Ou até mesmo, né? Eu ter morrido, né? E não ter voltado mais para a vida. E aí, nesse momento que Deus, ele abriu a minha visão espiritual, Deus pôde me mostrar também, assim como tem esse outro lado, né? De seres, né? Evoluídos, de anjos, né? Que a Bíblia relata. Existem também seres inferiores, com uma energia muito densa, uma energia muito malévola, literalmente. E essas criaturas, né, elas têm influências, literalmente, sobre nós, seres humanos. Quando nós não buscamos desenvolver o amor de Deus dentro de nós, quando nós não procuramos não desenvolver a nossa espiritualidade, nós conseguimos estar mais assim sujeitas, né, às influências, né, dessas criaturas, né.
desses seres, né, inferiores. Porque o que acontece? Quando nós não buscamos desenvolver a nossa espiritualidade, é como se um véu estivesse, literalmente, sobre os nossos olhos. E a gente não consegue entender, né? Mas Deus é o único que pode fazer nós entendermos todas as coisas que acontecem. E ali, muitas coisas começaram a acontecer. Como eu disse, literalmente, meu mundo parece que ele estava desabando sobre mim. Começaram muitas coisas sobrenaturais a acontecerem comigo. Lâmpadas começavam a literalmente explodir, né, estourar, portas batiam, objetos ficavam se movendo, ou eu ouvia vozes. E imagina, eu fiquei assim, desesperada, literalmente. O que está acontecendo comigo, meu Deus? Eu não conseguia entender, mas eu sabia que era espiritual. Imagina, eu fiquei totalmente perdida diante de tudo aquilo. Por que que está acontecendo comigo? E o sofrimento que tudo aquilo gerava dentro de mim. Eu não conseguia dormir mais. Essas criaturas, elas assopravam no meu rosto, me acordavam, era muito ruim. Eu dormia de luz acesa, porque eu não tinha medo, mas me incomodava muito, muito. Mas enfim, aí o que aconteceu? Eu comecei a buscar ajudas, né, de todas as formas que eu conhecia. Eu fui atrás de parapsicólogos, eu fui em diversas religiões para me ajudarem, né. Assim também como Deus, ele colocou muitas pessoas para me ajudarem, também apareceram muitas pessoas para piorarem mais ainda a situação que eu estava, né? E as coisas começaram a complicarem-se cada vez mais. Quando eu era criança, eu tive um único pesadelo, era sempre o mesmo. E esse pesadelo eu não entendia, mas quando eu acordava, eu sentia toda aquela vibração. Realmente, vibrações, elas são reais, elas existem. Tanto vibrações no nível mais superior, que estão, né, no nível de luz, como também nos níveis inferiores, que estão no nível das trevas mesmo, literalmente. E quando eu tinha esses pesadelos, eu sempre acordava doente. Até aquela vontade de náusea, muita náusea, é como se realmente se sentisse. Eu estava sentindo toda aquela vibração negativa. Por isso que eu tinha esses sintomas de náusea. E eu não sabia, eu não entendia. Eu sabia que era muito confuso. Quando foi a penúltima vez que eu tive, eu pedi para Deus. Eu falei, meu Deus, a próxima vez que eu tiver esse sonho, eu quero saber do que se trata. Me ajuda a entender. Porque isso me incomoda muito. E realmente isso aconteceu. Eu estava, né, num espaço, literalmente, assim, não tinha limite de profundidade. E eu me sentia caindo, e eu sentia um ser muito maligno, falando, me oprimindo, falando coisas horríveis para mim, me fazendo sentir sensações físicas também. E aí eu entendi, né, do que se tratava, né, que eu estava ali sendo oprimida, né, pelo um ser inferior, né, um ser maligno. Quando foi nesse período que estava acontecendo todas essas coisas comigo, Deus começou também permitir que eu visse também todas essas coisas que estavam ao meu redor e fazendo eu sentir e passar por toda aquela situação. Um dia eu lembro que eu estava dormindo, era uma tarde, e de repente eu me vi deitada, era mais ou menos 1,5 metros, mais ou menos, a minha cama estava à minha frente, e eu via meu corpo deitado, e quando eu via o meu corpo, eu via que tinha uma densidade muito escura, né, que envolvia o meu corpo, né, que estava ali sobre o meu corpo. E aí,
Eu vou dizer que é o meu anjo da guarda, alguns dizem que é mentor espiritual, né? Mas eu vou dizer que é meu anjo da guarda. Ele estava ao meu lado e ele mostrava ali para mim, né? E ele me dizia, observe o que você está vendo. Aí ele dizia que foi por causa desse ser que estava ali, né? Causando toda aquela opressão sobre mim, que fez com que eu ficasse totalmente paralisada numa cama. Né? A medicina, ela disse que eu tive uma doença determinada, mas Deus, ele fez me entender que existem muitas doenças que elas são provocadas por esses seres inferiores, né? Esses anjos caídos, né? Como a Bíblia menciona, né? Que realmente eles existem. Eu me lembro também que teve um dia que eu estava numa das ajudas, né? Que eu estava buscando, né? Eu conheci uma pessoa que eu, assim, acreditava muito nela, né, assim, porque ela falava do amor de Deus. Muitas vezes, né, eu fui lá para ela me ajudar, essa pessoa, e aí chegou um determinado dia, ela disse, todas as coisas que estavam acontecendo de ruim para mim é porque eu não acreditava em Deus, que eu não queria saber de Deus, enfim, essas palavras, né, que me entristeceram muito, mas me deixaram tão triste, mas tão triste, e tão assim amargurada, angustiada, porque não era fácil tudo aquilo que eu estava vivendo. E aí eu sei que eu saí dali, assim, muito abalada. Era muito próximo da minha casa, a casa dessa pessoa. E ali eu lembro que eu estava subindo a rua da minha casa, e eu olhei para o céu, e quando eu olhei para o céu, eu literalmente, nessa experiência eu estava literalmente acordada, eu não estava dormindo, não foi uma experiência assim, fora do meu corpo, não, eu estava acordada, e eu vi Deus sentado num trono, Jesus, né, sentado num trono, né. E eu não podia ver a face dele, mas eu podia saber que era ele, né, que estava ali. E era um trono muito grande, muito assim que ele, como se ele ocupasse todo assim, o céu, acho que eu podia ver, né, e como se a roupa dele estivesse sobre a terra, né. E ali eu pude ver que não era verdade aquilo, né, que aquela pessoa ela tinha acabado de me dizer, que Deus ele estava comigo. E que eu acreditava nele, né? E que aquelas coisas que estavam acontecendo comigo não era por causa do motivo que elas tinham falado. Mas enfim, né? E aí eu fiquei ali, eu lembro que até, sabe, quando você coça os olhos para você... Será que não é um sonho, né? Será que é real isso que eu tô vendo, né? E realmente, eu continuava tendo aquela visão. Teve um dia também que eu fui dormir na casa de uma amiga minha, ela pediu para eu passar aquela noite lá na casa dela, né, e dos pais dela, né, e eu fui lá na casa dela e dormi lá com ela. E nessa noite também, o que aconteceu? Eu estava no quarto dela, era um quarto bem pequeno, e ela tinha uma beliche, e eu dormi na parte de cima da beliche. E quando foi na parte da madrugada, né, já era tarde da noite, dentro do quarto, ali na porta, na frente da porta, eu vi, né, que tinha uma criatura, né, bem grande, tinha mais ou menos uns 3 metros de altura, era muito alta. E eu conseguia sentir toda a vibração, né, daquele ser, que era assim, uma coisa muito malévola. E ele se aproximou de mim. E ele até chegou, né, a face dele, né, o rosto dele até próximo do meu rosto. O meu rosto, ele estava virado para fora da beliche, pro lado de fora, né? E ali, de repente, eu acordei. Quando eu acordei, meu corpo, assim, eu não conseguia me movimentar, eu assim, me sentia paralisada. Uma pessoa que já teve uma experiência da paralisia do sono, ela vai entender o que eu estou falando, porque era a experiência que eu estava tendo ali naquele momento. Além de ter a experiência de ver, né, fora, né, do meu corpo o que estava acontecendo, eu também tive essa experiência da paralisia do sono. E com muita dificuldade, eu virei para a parede. E ali, eu lembro que no vão ali, né, da parede entre a cama, eu coloquei o meu rosto. E a minha amiga, ela estava dormindo na parte de baixo da cama, né, da beliche.
E aí a minha voz, ela eu não conseguia falar, né? Mas com muita dificuldade eu comecei a assim, chamar o nome dela. Até que, só que eu não queria dizer para ela o que estava acontecendo, mas eu só chamava o nome dela. E aí ela acordou. E essa minha amiga era uma pessoa, até hoje, ela é uma pessoa que também, ela sempre teve assim uma espiritualidade muito bonita ali com Deus, né? E aí ela acordou. E aí ela falou, o que aconteceu? O que está acontecendo, né? E aí eu disse para ela, eu tive um pesadelo. Que eu não queria dizer para ela o que estava acontecendo. E aí ela disse assim para mim, ela falou, não, você não está tendo um pesadelo. O inimigo que está aqui dentro, né? Na Bíblia ela fala sobre o inimigo, fala sobre anjos caídos, né? E ela se referia a, né, como inimigo, né? E aí ela acendeu a luz do quarto, ela tremia muito, né? E aí, quando eu já consegui falar, né? Eu disse para ela, abre a Bíblia e começa a ler o livro de Salmos. E você só para quando eu disser para você parar, né? Por favor. Né? Eu disse para ela. E ela começou. E ali ela começou a ler o livro de Salmos. E toda aquela opressão, aquela força, né, que estava ali, aquela energia muito densa, muito ruim, né? Foi perdendo as forças, né? Foi desaparecendo. E muitas coisas foram acontecendo. Diante de todas essas coisas que estavam acontecendo, eu comecei a desenvolver, né, síndrome do pânico. Eu sentia muita tristeza. Houve momentos que eu cheguei para Deus, literalmente, e disse para Deus, falei, meu Deus, eu não quero mais viver. E porque aquilo tudo que eu estava vivendo era muito difícil, muito difícil. É algo assim que eu não desejo para ninguém. O que eu vou falar agora parece um pouco assim, como que eu posso dizer, um pouco pesado, né, o que eu vou dizer. Mas a experiência que eu tive lá no hospital, que eu fiquei paralisada fisicamente, que eu tive muitas dores físicas ali, que foi muito difícil, né? Não foi fácil, né? Ela não se compara, nem um pouco, com toda essa experiência espiritual na qual eu estava vivendo. Chegou esse momento que eu me sentia como se realmente eu estivesse perdendo toda a minha identidade, quem eu era. Parece que eu não existia mais. Porque isso acabava influenciando, né? Acabava influenciando toda a minha vida ao meu redor. Né? Seja na minha vida profissional, na minha vida pessoal, né? Enfim, tudo. Né? Porque abrangia tudo. Era algo que eu não conseguia me livrar. Era uma coisa assim que era 24 horas que eu estava convivendo com aquilo. Era muito difícil, foi muito difícil. E chegou um dia, Deus ele me deu uma outra experiência, no qual também eu estava deitada no meu quarto. Nesse momento eu estava no meu quarto. E ali do meu lado, né, o meu anjo da guarda estava ali e me mostrava, fora do meu quarto, aquela criatura, né, andando de um lado para o outro. Eu sentia, né, toda aquela angústia que era provocada, né, por essa energia, né, negativa, toda essa opressão que eu estava sentindo. E ali, né, Deus, ele me mostrou, né, através do meu anjo, como que eu iria ficar no futuro. Todas aquelas coisas, né, aquelas sensações que eu sentia, aquelas opressões, não iriam me abalar mais. E eu dizia para Deus, mas como? É impossível. Como que eu vou, né, sair de tudo isso? Até mesmo dentro de mim, né? Eu estava totalmente, completamente transformada dentro de mim. Só que eu não entendia na época o processo que Deus iria fazer eu passar para eu chegar naquele estágio. E que aquilo que Deus estava me dizendo naquele momento era uma promessa. Uma promessa que eu podia confiar. E aquilo nunca saiu da minha cabeça, nunca.
E realmente, muitas coisas foram acontecendo. Chegou um momento que eu até tentei, assim, ocupar a minha cabeça com tantas coisas, né, física, para esquecer, procurar esquecer essa vivência espiritual na qual eu ainda estava continuando vivendo. Eu estava naquela fase de negação. É isso o que eu posso dizer. Eu comecei a buscar, né, tratamento médico para mim poder passar, né, por essa situação toda. Comecei a tomar muitas medicações, mas nada melhorava, né? E aí eu pude entender, eu sabia lá no fundo, eu falei, não, o seu problema não é físico, o seu problema é espiritual, né? E aí foi aí que realmente, de uma hora para outra, eu larguei, né, todas aquelas medicações. E eu quero falar que neste momento eu sempre tinha muita fé em Deus, né? Mas eu não estava ainda na fase daquela busca literal espiritual, né? Mesmo eu tendo essa vivência com Deus, né? Tão linda, né? Tão forte. Mas eu ainda não estava, né? Ali buscando, né? E aí Deus, ele permitiu, né? Que eu conhecesse várias denominações religiosas em todos os níveis, né? Chegou um dia, eu comecei a ler a Bíblia, assim, com muito mais frequência, e ali eu comecei a ver a vida de Jesus, os seus ensinamentos, e aí eu comecei a sentir que eu comecei a ir melhorando a cada dia. Deus, ele foi me trazendo mais paz, né, a cada dia que passava. Quando foi um dia, eu também estava no meu quarto, dormindo, e havia amanhecido o dia. A janela do meu quarto, ela era uma janela de vidro, então a claridade, ela entrava dentro do quarto. E eu me vi novamente fora do meu corpo. E aí eu olhei para trás e eu via o meu corpo deitado. E de repente olhava para frente, também era uma distância, né, da onde eu estava em pé, do meu corpo, de 1 metro mais ou menos de distância. Era muito próximo da minha cama. E eu via uma cortina, como se fosse o céu, mas na minha frente, como uma cortina. E de repente, a cortina, ela se abria. E eu podia ver o sol atrás dessa cortina. Só que não era o sol que nós estamos acostumados a ver, né, a olhar, né? Só que não esquentava, né? E eu estava ali, né, na frente, diante daquela imagem, diante de mim. E eu comecei a ouvir a voz de Deus, né? Nesse momento, eu ouvi a voz de Deus. E Deus, ele disse comigo claramente que como eu estava passando naquele momento, né, que eu estava me esforçando mais, né, para estudar, né, a Bíblia, Deus, ele disse para mim que eu tinha encontrado a verdade. A palavra de Deus, ela é muito rica, né? Jesus Cristo, ele é o Filho de Deus,